A base governista barrou a convocação de Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, filho de Lula, e do AGU Jorge Messias, para depor na CPMI do INSS. Segundo Edson Claro, ex-funcionário do Careca do INSS, Lulinha teria recebido repasses mensais em torno de R$300 mil do Careca do INSS. A CPMI continua trazendo revelações muito contundentes, hein, Silvio? E, aliás, apesar do habeas corpus concedido pelo STF a convocados, a blindagem da base governista, será que dá para ter esperança de que essa comissão vai prosseguir com mais revelações sem acabar em pizza? Eu ainda tenho esperança na CPMI. Acho que eles estão fazendo um bom trabalho. O problema é o Brasil. O problema é o Supremo Tribunal Federal, que tem ali uma verdadeira usina de habeas corpus, produz habeas corpus no atacado, né? A granel. É muito complicado porque o sujeito convocado para uma comissão parlamentar de inquérito, ele não pode mentir. Ele está ali sob o escrutínio de deputados e senadores. A comissão, de alguma forma, entre aspas, aqui tem poder de polícia, porque tem sim o poder de quebra de sigilos, tem o poder até de encaminhar para uma prisão, em alguns casos muito específicos. É feita para investigar, não à toa é de inquérito, o I é de inquérito. Mas o fato é que o Supremo atrapalha, o fato é que as outras autoridades que poderiam estar trabalhando em conjunto com essa CPMI, como o Ministério Público, como a Polícia Federal, como a Controladoria Geral da União, eles atrasam o envio de documentos ou enviam documentos de forma a conta-gotas, incompletos. Enfim, há uma resistência natural no trabalho dessa comissão. Por quê? Porque o governo Lula não tem interesse que ela avance para descobrir mais coisas, além do que a gente já sabe, o assalto a aposentados. Então, quando você chega num nome como o do filho do presidente, o irmão dele, o Frei Chico Picareta, o irmão dele já era um problema para o governo. Imagine chegar no filho do presidente Lula há poucos dias do encerramento de 2025, e 2026 o Lula pretende ir às urnas. Imagina o tamanho de um escândalo disso. O filho do presidente, de novo no noticiário policial, e de agora ganhando mesada. É um escárnio, é um escândalo. Então, eles vão tentar abafar. E desta vez, só a título de comparação, a gente já teve uma comissão parlamentar dos Correios em 2005 que mostrou para o Brasil que existia o mensalão, que levou políticos para a cadeia. A gente sabe que quando a CPMI é feita e formatada para investigar e não para blindar, e não para proteger, como foi a do 8 de janeiro, aquilo não era CPI, era um teatro, um picadeiro. Quando ela funciona. Então, eu acredito nessa CPI pelo relator, o promotor, o Alfredo Gaspar, acho ele sério. O presidente, Carlos Viana, aliás, aqui solidariedade, que ele revelou nessa semana que vai passar por um tratamento de câncer, né? Passa por um tratamento contra um câncer. Eles conduzem com a mão firme essa comissão. E tem bons parlamentares lá. Mas o tamanho da blindagem estatal é que talvez prejudique o desfecho. Mas vamos continuar acreditando. Tempo tem para trabalhar. Marcelo Rocha Monteiro, quer complementar? Esse aí é o governo que quer combater o crime organizado? É isso mesmo? Né? É o governo que... Porque isso aí é uma organização criminosa, né? Ou alguém duvida que esse assalto aos velhinhos aí é o trabalho de uma organização criminosa, né? Então, esse governo que quer combater uma organização criminosa está barrando a convocação de dois envolvidos nessa organização criminosa, dois possíveis envolvidos nessa roubalheira, pelo menos um envolvido, que é o Lulinha, né? E o outro que, aparentemente, se não faz parte da organização criminosa, há indícios de que tenha se omitido, que é o atual advogado-geral da União, né? Então, o governo que diz que quer combater a organização criminosa, quer combater o crime organizado, quer ajuda e cooperação do governo americano, né? Num dos maiores escândalos, né, envolvendo crime organizado no Brasil, que é esse roubo, né, aos aposentados do INSS, ele barra a convocação de duas figuras que seriam extremamente importantes para desvendar isso. Então, realmente não dá para acreditar. Só para fechar, estou vendo aqui a imagem do Lulinha.
Parece com o pai mesmo, hein? Guta Pini tem mais um ponto para a nossa conversa contigo, Silvio. Deixa eu cumprimentar os meus colegas ainda, que ainda não tinha falado com vocês. Bom dia, doutor Marcelo. Silvio, sempre bom ter você conosco. Silvio, a CPMI barrou, então, a oitiva do Lulinha e do AGU. Mas eles aprovaram o requerimento para ouvir Romeu Zema. Diferente desses outros convocados que não foram convocados, a gente viu indícios de participação, então, do Lulinha com o careca do INSS, recebendo mesada, testemunha falou isso. O AGU, ao que tudo indica, não deu andamento a processos contra o Sindinap no momento oportuno, e essas pessoas não foram convocadas. E aí foram atrás do Zema, que, pelo menos ao que consta até agora, não tem nenhum tipo de indício que possa comprometer o Romeu Zema com essa quadrilha que operou aí essa fraude do INSS. Como é que você avalia a convocação do governador de Minas Gerais? Politicagem é aquela hora em que o governo consegue reunir, amealhar os votos necessários para partir para cima de um adversário político. O Romeu Zema estará nas urnas do ano que vem. Não sabemos qual cargo ele vai disputar, mas estará nas urnas no campo, né, dentro do espectro da direita. Ele é governador pelo Partido Novo. Portanto, o governo tenta, de alguma forma, manchar a imagem dele, né? Levá-lo à CPMI, vai passar por algum tipo de constrangimento inevitável, apesar que ele se sai muito bem, ele é calmo, ele é ponderado, mas vai enfrentar ali um Paulo Pimenta, por exemplo, na sua frente, aqueles deputados e deputadas histéricos, sabe? Aquele pessoal xiita do PT, do PSOL, eles vão lá para fazer carnaval, principalmente os mineiros, porque justamente é o estado do governador e também onde a esquerda vai às urnas no ano que vem. Então é só constrangimento. Não há nenhuma prova robusta, nenhum indício de fraude ou algo que envolva o nome dele. Pelo menos eu não encontrei até agora em tudo que li. O segundo ponto, quando o Guta, e aproveitando para te dar bom dia tardiamente aqui, desculpe, quando você fala sobre o advogado-geral da União, que é o Jorge Messias, ele prevaricou, tem nome o que ele fez, é prevaricação, porque ele tem um cargo público, ele foi informado de uma fraude e ele passou um ano sem investigar, deixou lá dentro da gaveta, no gabinete dele, aquela denúncia, claro, estou falando no sentido figurado, porque envolvia o irmão do presidente da República, o Frei Chico. Isso é grave, mas isso é muito grave. Isso chama-se prevaricação. Talvez ele tenha de responder sobre isso naquela sabatina que, infelizmente, se ele for enfrentar, acaba como um chá de comadre. Sempre foi assim. Mas, de alguma forma, ele vai ter de responder a esse questionamento. E o governo barra a ida dele agora à CPI, nessa hora, justamente para tentar fazer um jogo de política. Vamos lembrar aqui também que o nome escolhido, por exemplo, para a indicação dele, seria, como relator no Senado, seria o Everton Rocha, senador do Maranhão. E é um senador cujo nome já apareceu na CPMI do INSS, porque tinha relação com o Careca, né? O senhor Careca, como diz o relator Alfredo Gaspar. Então, você percebe como as peças são colocadas esse é o microcosmo da política do Congresso Nacional e de Brasília, né? Você coloca movimenta, é um xadrez mesmo, você movimenta o bispo aqui, movimenta uma torre ali, a rainha, que é para você ir tentando fechar e no final, de alguma forma, os interesses prevalecem para o azar do pagador de impostos, nesse caso, para o azar dos aposentados.